Imagem para o uso no meio digital. Há vários tipos de imagem, como JPEG, GIF, PNG, PDF, TIFF, RAW, bitmap. Vamos dar destaque aos mais utilizados. Imagem JPEG. JPEG significa Joint Photographic Expert Group. Acabou virando um dos padrões mais populares da internet. Esse é o formato que a sua câmera digital tira. JPG, como pode ser dito, é muito utilizado para edições de imagens em programas como Photoshop, Illustrator e demais outros. É o melhor formato para quem quer fazer uma edição de imagem, graças à sua alta compressão de cores. É muito utilizado também para ser enviado por e-mails. GIF significa Graphic Interactive Format. É outro formato muito comum na internet. É um arquivo leve e famoso pelas fotografias com movimentos, os GIFs animados. É recomendado para quem precisa espalhar muitas imagens na internet, por gerar arquivos de tamanhos reduzidos e para quem não está preocupado em enviar imagens com pouca cor, já que o GIF só trabalha com o esquema de 256 cores, 8 bits. Por isso não é muito comum em fotografias. PNG, Portable Network Document. Ao contrário do GIF, o PNG suporta mais cores e é um concorrente do GIF, e possui características que tornaram o GIF tão aceito. Animação, fundo transparente, mesmo com salvamentos constantes do arquivo. O PNG suporta milhões de cores, não apenas 256, sendo assim, é uma ótima opção para fotos. Uma característica a mais do PNG é a transparência por 24 imagens de bits RGB. Mas se quiser arrumar a qualidade de uma foto antiga que está em um álbum de família, teríamos que usar o processo de escaneamento. As configurações do scanner são mudadas dependendo da finalidade do uso da imagem. Por exemplo, uma foto para ser vista na internet é melhor que ela seja escaneada no formato PNG e em 300 ppi, ppi pixel por polegada, e em 16 bits, bits dígito binário, já seria suficiente. PNG para imagens na web são as recomendadas também pelo fato de não perder qualidade. Se você é um artista gráfico e fez uma ilustração pensando para depois imprimir, você também tem que tomar alguns cuidados. Porque quando você está visualizando uma imagem no monitor, geralmente está no sistema de cores luminosas, ou RGB. Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul em português. É usado nos objetos que emitem luz como, por exemplo, os monitores do computador, a televisão, as câmeras digitais. Impressoras usam o sistema CMYK. É um sistema de cores cuja sigla é formada pelas cores cian, ciano, magenta, magenta, yellow, amarelo, black, preto. O CMYK, também chamado de cor pigmento, é um sistema muito utilizado nas indústrias gráficas. O sistema CMYK é utilizado para impressão com tinta, com o objeto de ocultar algumas cores, quando o fundo é branco, para diminuir a luminosidade e ressaltar a combinação das 4 cores. O CMYK pode reduzir todas as principais gamas de cores existentes. O CMYK funciona através de impressoras e fotocopiadoras para reproduzir uma grande parte das cores do espectro visível. Por último, como funciona a visualização de uma imagem no monitor? O monitor utiliza o sistema RGB e possui um número determinado de pixels. É a menor unidade de uma imagem digital. Se você der um zoom máximo numa foto digital, verá que ela é formada por vários quadradinhos, os pixels. A cor de cada pixel é fruto da combinação de 3 cores básicas, vermelho, verde e azul. Cada uma dessas 3 cores possui 256 tonalidades, da mais clara para a mais escura, que, combinadas, geram mais de 16 milhões de possibilidades de cores na horizontal e na vertical. Mas a cor é contínua, depende apenas das cores fornecidas pela placa gráfica. Esta irá dizer se estamos trabalhando em 640 por 480 com 256 cores ou 1280 por 1024, com 24 bits. Assim, a visualização no monitor é dependente do melhor ajuste entre ele e a placa de vídeo, aproximadamente 72 dpi. Tecnicamente, a cor não existe. Isso quer dizer que a cor só é percebida a partir do momento em que o cérebro traduz os sinais que o olho recebe a partir da luz refletida pelo objeto. Então, é quase como se fosse tudo coisas da nossa cabeça. O espectro visível pelo olho humano é entre a cor vermelha a azul. Mas, além da visível, temos também as luzes infravermelha e ultravioleta. Isso nos leva às cores primárias. As cores primárias são as mais aparentes nesse espectro. O vermelho em uma ponta, verde no meio e azul na outra ponta. Com isso, temos o RGB, Red, Green e Blue. O RGB é o sistema aditivo de cores, as cores luz. Misturando o vermelho com o verde, temos a cor secundária amarelo. O verde com o azul forma o ciano.
e o vermelho com o azul formam o magenta. Essas são as cores secundárias para o sistema aditivo, RGB, e são as cores primárias do sistema subtrativo, ou CMYK, mas isso nós vamos ver mais pra frente. Se misturarmos todas as cores do RGB, ficamos com branco, e, nesse caso, a falta de cor, ou falta de luz, é o preto. O sistema aditivo de cores é utilizado pela televisão, por monitores de computador, projetores e por aí vai. O sistema subtrativo, ou CMYK, tem como cores primárias o ciano, magenta e amarelo. E a soma de todas resulta na cor preta, ao contrário do aditivo. O CMYK é cor-pigmento. Misturando as cores ciano e magenta, temos o azul. Magenta e amarelo vira o vermelho. E amarelo e ciano, o verde. O sistema CMYK é utilizado muito na impressão de cores e mistura de pigmentos. Além dessas cores, existem também as cores terciárias, que são a mistura de uma cor primária com uma secundária. Também é importante falar sobre o tema cores, a relação entre as cores. É possível fazer combinações harmoniosas seguindo um certo padrão. Temos a harmonia monocromática, com a mesma cor, mas diferentes intensidades, como o azul escuro e azul claro. Temos a harmonia de cores análogas, que são cores lado a lado do círculo cromático. Temos a harmonia complementar, que são cores opostas do círculo cromático. A harmonia triádica são 3 cores equidistantes do círculo. Segundo o dicionário Aurélio, é a arte que compreende as várias operações conducentes à impressão dos textos, desde a criação dos caracteres, sua composição e impressão, de modo que resulte num produto gráfico, ao mesmo tempo adequado, legível e agradável. Resumindo, é o processo de criação na composição de um texto físico ou digitalmente. Anatomia dos tipos. Os tipos possuem qualidades físicas, que são fatores determinantes para que sejam escolhidos e combinados. Família tipográfica. É o conjunto de fontes tipográficas com mesmas características estilísticas fundamentais, porém apresentam variações de espessura, largura, altura e outros detalhes. Algumas dessas variações são muito frequentes nas famílias tipográficas e recebem nomes que se tornam conhecidos pelo público geral, tais como bold, negrito, light, claro, regular, itálico, entre outros. Classificação das famílias tipográficas, romanas antigas. As hastes, traves e curvas apresentam suave contraste entre si. Serifas possuem desenhos triangulares, boa legibilidade pelo seu design harmonioso, são indicadas para longos blocos de textos impressos. Funcionam muito bem em jornais, livros, revistas e outros projetos semelhantes. Romanas modernas. As hastes, traves e curvas apresentam grande contraste entre si. Serifas possuem desenhos lineares, razoável legibilidade, em reduções apresentam problemas de legibilidade. Seu uso é indicado em situações nas quais se queira obter impacto visual com o texto, muito utilizado em títulos. Egípcias. As hastes, traves, curvas apresentam contraste suave ou nenhum. Serifas possuem desenhos retangulares, razoável legibilidade, em reduções apresentam problema. Tem design marcante, um bom impacto visual, também utilizado em títulos. Lapidárias. Não possui variação entre suas hastes e não apresentam serifas. Transmite uma sensação de precisão matemática, tecnologia, objetividade e dureza. Recomendada para peças publicitárias, leitura rápida e projetos de sinalização. Cursivas. Tem a aparência de letra manuscrita, com penas caligráficas ou com outros objetos tradicionais da escrita. Legibilidade complicada, deve ser utilizadas com cuidado. Utilizadas em peças que queira passar lirismo, romantismo ou certa ligação com o passado e até infantilidade. Legibilidade. É uma qualidade que determina a facilidade de leitura de alguma coisa. Alinhamento.
Ele cuida da disposição das palavras e frases dentro de colunas. Pode ser justificado à esquerda, à direita e centralizado. Um ícone pode representar muitas coisas, mas na informática, ele é um elemento gráfico que representa determinado objeto, função, software ou atalho. Assim, o ícone não é apenas aquele item da sua área de trabalho. Ele também está presente nos menus dos programas, no menu do sistema e em quase todos os cantos que você imaginar. A principal função do ícone é facilitar o reconhecimento visual e deixar a usabilidade geral mais simples. De 1969 até 1980, os sistemas operacionais eram todos muito parecidos, oferecendo algumas funcionalidades em um ambiente todo escuro que mostrava uma série de linhas de códigos. Tudo isso só começou a mudar em 1981, ano em que a Xerox lançou o sistema operacional Pilot junto ao computador Xerox Star. Este foi o primeiro sistema operacional a oferecer uma interface gráfica. Com o uso de um mouse, que também foi lançado primeiramente pela Xerox, o usuário podia realizar tarefas com facilidade, navegando por entre janelas e clicando em ícones que habilitavam funções e abriam programas. A partir disso, os ícones passaram a ser utilizados como forma de executar aplicativos a partir da sua interface gráfica, ou dentro de um aplicativo, como forma de inicializar ou executar determinadas tarefas. Em contraposição ao que era feito nos primeiros sistemas operacionais através de ordens mais ou menos complexas digitadas diretamente na linha de comando. Assim, ao invés de se digitar uma sequência complexa de caracteres a partir do teclado, bastava clicar uma ou duas vezes em determinado ícone a partir do mouse ou de um dispositivo apontador semelhante para se obter um determinado resultado ou ação. Briefing é um conjunto de informações que busca solução para a empresa atingir objetivos. Briefing precisa de planejamento e organização, pois é uma das etapas mais importantes do projeto. Várias áreas utilizam o briefing para coletar informações do cliente. Áreas como design, publicidade, relações públicas e até mesmo administração. O briefing cria uma direção para encontrar a solução que o cliente procura. É a peça fundamental para elaborar uma pesquisa de mercado. Itens que compõem um briefing: histórico do cliente, problema de marketing, objetivo, padrão da ação, público-alvo, prazo e custo, entre outras. É uma representação gráfica de um processo, geralmente feito através de figuras geométricas que demonstram a transição de informações entre os elementos que o compõem. O fluxograma é fundamental para a simplificação e racionalização do trabalho, permitindo um estudo detalhado dos métodos e processos. O wireframe é uma maneira de manifestar decisões realizadas em torno de um projeto e pode ser utilizado com diferentes propósitos. Em uma etapa inicial, pode funcionar como uma ferramenta criativa para explorar e desenvolver conceitos. Comumente, é mais útil como uma ferramenta para ajudar na criação de mockups de alta fidelidade e protótipos funcionais, do que como uma representação perfeita do que será projetado. Ele é elaborado para organizar os elementos que entrarão na composição do projeto final. No entanto, ele deve ser feito da maneira mais simples possível, mostrando apenas o essencial, como uma espécie de rascunho. A vantagem de fazer o wireframe antes do design ou desenvolvimento das páginas é o planejamento. É mais bem pensado e as alterações podem ser feitas com o mínimo de esforço. O design responsivo é uma forma de mostrar o mesmo conteúdo em diversos aparelhos. Um site responsivo é capaz de se adaptar às telas de dispositivos em diferentes larguras e resoluções, mantendo os mesmos elementos da página e permitindo que o usuário navegue de forma muito mais confortável e eficiente. Ao contrário da mídia impressa, a mídia digital permite uma flexibilidade muito grande na forma de se criar e acessar conteúdos, pois não existem limites físicos que impeçam que algo seja publicado. Tudo pode ser redimensionado e reorganizado para ser acessado da melhor maneira. A expressão design responsivo foi sugerida por Ethan Marcotte em um artigo publicado no blog Alistaport, em 2010. Neste artigo, ele apresenta o arquiteto inglês Christopher Wren, que dizia que a arquitetura é uma arte que objetiva a eternidade, pois todo arquiteto quer construir um prédio que seja admirado e habitado por séculos. Porém, essa permanência que a arquitetura possui não ocorre no design digital. A internet está em constante evolução e em pouco tempo o conteúdo projetado pode se tornar desatualizado. Existem três componentes principais para a criação do site responsivo: layout fluido, imagens flexíveis e media queries. Os layouts fluidos são telas baseadas em porcentagem, que se adaptam de acordo com a largura suportada pelo dispositivo.
As imagens flexíveis são capazes de se redimensionarem automaticamente, desde que tenham altura e largura também programados em porcentagem. Já os Media Queries são expressões utilizadas por web designers na criação de um site, que servem para mudar o layout em diferentes aparelhos sem mudar o conteúdo. Desde 2012, a venda de tablets e smartphones vem crescendo intensamente. Isso mostra que os consumidores estão cada vez mais interessados em adquirir dispositivos móveis. O design responsivo é essencial para que um site consiga se comunicar de forma eficiente com os usuários. Grandes empresas perceberam que o design responsivo é um fator determinante para que elas consigam se manter competitivas no mercado. Investir em design responsivo pode ajudar a causar uma boa impressão sobre sua empresa e evitar que clientes sejam perdidos pelo simples fato de não conseguirem acessar facilmente seu site pelo celular ou tablet. É claro que o desenvolvimento de um site responsivo requer um investimento inicial maior que o do site tradicional. Porém, é a melhor forma para que seu site consiga cada vez mais frequentadores e se mantenha com visibilidade no futuro, que tende a ser dominado pelos dispositivos móveis. A usabilidade é o que define toda a estrutura de um projeto de interação. Podemos dizer que ela é a coluna vertebral de um aplicativo, website, programa ou similares. Ela define, através de necessidades de determinadas pessoas, qual seria a melhor solução para resolver um problema. Esses contextos de uso definem o que é a usabilidade, criar soluções para determinados contextos de uso. A usabilidade é focada e definida pelo usuário, que normalmente não tem a capacidade necessária de expressar necessidades reais. Então, com a usabilidade, definimos muitos dos aspectos do design, como a interação, animações, formas, cores, tipografia, composição e outros aspectos definidores do projeto que estamos trabalhando. A usabilidade é responsável por criar essa experiência de uso. Através desses contextos diferenciados, a experiência criada pode criar feedbacks negativos ou positivos, solucionando ou não o problema daquele momento. Tudo isso deve ser transmitido através de uma interface, geralmente uma tela, que se comunica da melhor maneira possível com as situações pontuais definidas pelo escopo do projeto. Mas como se define qual é a melhor opção de usabilidade? Com processos determinados que vão desde a pesquisa, coleta de dados, até o estudo do comportamento do usuário, testes de usabilidade e estudos sobre a hierarquia das atividades e tarefas existentes no projeto. Primeiramente, deve ser feita a pesquisa de campo, para que se possa ter noção de qual é o cenário que o projeto precisará resolver. Buscar informações a respeito do cenário real e contextos de uso a partir de noções passadas pelos prováveis usuários. Com a pesquisa de campo, podemos encontrar as necessidades mais específicas dos usuários e ter um direcionamento do projeto para resolver um problema. Mas atenção, é recomendável solucionar apenas um problema de maneira eficiente do que vários problemas, mas de maneira medíocre. Nesta fase, confirmamos novas informações e usamos estas informações para construir novos questionários a partir dessa noção mais aprofundada sobre os usuários e seus contextos. Se necessário, novas pesquisas de campo podem ser realizadas a fim de alcançar um nível maior de entendimento sobre o problema expectado. Aí então poderemos começar a construir os primeiros wireframes e wireflows para iniciar um processo de testes mais diretos com o público-alvo. Com eles prontos, existem inúmeros processos de teste de usabilidade, cada um com sua finalidade própria, que produzem por consequência pontos positivos e pontos negativos. Esses processos devem ser escolhidos pela capacidade de cada teste de ajudar a adicionar o conhecimento necessário para o projeto, assim como a necessidade real ou não do método ser escolhido. Assim sendo, temos então Card Sorting, agrupamento de cartões definindo a necessidade de cada usuário para uma questão relevante ao processo. Teste com protótipos de baixa fidelidade. Teste de fluxo e reconhecimento de navegação através de aplicativos que são feitos para esse tipo de teste, cartões impressos ou mesmo papel. Teste em laboratório. Teste de fluxo controlável e com feedback direto a partir da captura de imagens dentro de um ambiente fechado. Teste de campo. Teste de fluxo dentro do contexto de uso especificado pelas fases anteriores do projeto. Eye Tracking. Rastreamento do fluxo de atenção do usuário enquanto testa o projeto, através de softwares específicos para a detecção da retina humana. Teste remoto. Rastreamento remoto das atividades do usuário, utilizando aplicações específicas para isso. Possui um nível menor de intervenção, mas que produz resultados quantitativos semelhantes ao teste de laboratório.
A busca pela usabilidade não é a simples busca pela solução de um problema, mas sim a busca pela visão do usuário.